Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 2 de outubro de 2024, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, rogando que nos envolvam no manto de paz, no manto de amor, permitindo assim que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão na noite desta quarta-feira. Agradecemos sempre a essa espiritualidade amiga, zelosa da Comissão de Abel Sebastião de Almeida, pela ajuda diária, constante que recebemos. Mas então, pessoal, está muito bem. Agora eu gostaria que a nossa irmã Sandra fizesse a gentileza de ler para nós a página preparatória do nosso trabalho. Boa noite, meus irmãos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 50. Conta de si. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 12. É razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor, ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesma. Homens existem que desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Todavia, a quem pertencerão, de fato, os acervos patrimoniais do mundo? A resposta é clara, porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão de economia planetária, entregando a novos operários de Deus, para o serviço da evolução infinita. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal que tem o homem a ver pelas contas de sua família e de sua casa e de sua oficina, cumpre-os então esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar, as finalidades do agrupamento em que se trabalha, pertencem ao Supremo Senhor, mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila ou com a fonte das atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Que nós tenhamos essa sabedoria, né, de nos colocarmos da melhor forma possível e de agirmos da melhor forma possível aqui e agora, né, nessa nossa encarnação. Bom estudo para nós. Bem, meus irmãos, então, como já sabem, quarta-feira é dia de estudo do Livro dos Médiuns. E o nosso irmão Gilberto Mesquita vai dar continuidade ao nosso estudo e o estudo dele de hoje está gravado. Então, prestemos a máxima atenção no nosso irmão Gilberto. Boa noite, frequentadores da Casa Espírita Abel Sebastião de Almeida, aos nossos ouvintes que nos seguem pela TV Abel ou pela Rádio Abel. Estamos iniciando mais um estudo, mais um capítulo, né, do estudo do Livro dos Médiuns. E essa noite vamos abordar o item, né, do capítulo 18, parte 2, dos inconvenientes da mediunidade. E, antes
de começar realmente a entrar no estudo, né, que nos propomos fazer hoje, que são os inconvenientes da mediunidade, vamos fazer uma análise mais ampla, né, dos problemas que enfrentamos na nossa vida cotidiana como um todo, né, porque não é só a mediunidade que pode trazer alguns problemas e alguns impactos em nossa vida, né? Tudo, na verdade, a maior parte do que fazemos podem, em algum momento, nos trazer algum impacto, algumas dificuldades, e que são normais, e aqui a gente, né, está aqui para isso, para vencer essas dificuldades, vencer esses problemas. Então, vamos aqui iniciar, né? E eu coloquei, né, associado a esse assunto, né, dos problemas que podem trazer a mediunidade, influência do exercício da mediunidade sobre a saúde, que Kardec coloca. Idem sobre o cérebro, idem sobre as crianças. Esses são os tópicos que nós vamos ver no estudo de hoje, né? E aí eu faço algumas considerações do tipo, né, antes de iniciarmos, né, vamos fazer algumas considerações. Por exemplo, qual a influência do trabalho diário sobre a saúde? O trabalho como um todo, né, o trabalho que a gente exerce profissionalmente, o trabalho que a gente desenvolve na nossa residência e tudo mais, né? São várias as influências negativas, por exemplo, no trabalho que desenvolve profissionalmente. Por isso, hoje em dia, as leis estipulam um número máximo de horas de trabalho, né? Eu posso fazer 8 horas de trabalho por dia, existem algumas exceções em que a gente trabalha em turno, eu tenho uma garantia de descanso semanal, né? Dependendo das atividades que eu desenvolvo, existe a obrigação de uso de equipamentos de proteção, porque oferecem riscos ao trabalhador a desempenhar a função que ele faz, né? Cuidados com ergonomia, a gente fica sentado muito tempo hoje em dia no computador, isso gera também alguns problemas para a saúde, por exemplo, tá? E sobre o cérebro, né? Kardec pergunta o que a mediunidade pode afetar o nosso cérebro, né? E eu coloco a pressão do trabalho, as condições do local de trabalho, o ambiente em si em que a gente trabalha, as exigências de aprendizado contínuo, os deslocamentos, muitas vezes a gente trabalha longe, mora longe do local de trabalho, tem que se deslocar para ir, para voltar, né? Difícil, leva muito tempo, muitas vezes em condições às vezes não ideais. E outras condições, né, que podem, de alguma forma, afetar não apenas a saúde física, mas também a saúde mental dos trabalhadores. Então, a gente não devia trabalhar, porque isso pode afetar a nossa condição física e condição mental, ou a gente tem que trabalhar e tem que lidar com esses problemas para que eles não afetem de forma grave a nossa saúde física, a nossa saúde mental, né? E no caso das crianças, que também é um ponto que Kardec coloca em relação à mediunidade, eu pergunto, existem outros fatores? Por exemplo, as leis proíbem que crianças menores de 14 anos trabalhem. Antigamente, na época de Kardec, de repente as crianças trabalhavam já desde cedo. Hoje em dia não, né? Existe uma regulamentação para isso. Porque o trabalho infantil afeta o desenvolvimento dessas crianças, né? Então, não é só a mediunidade que pode provocar algum tipo de efeito sobre nós, em alguns lados negativos, tudo que a gente faz, tudo que a gente desenvolve, né? Até o exercício físico, né? E aí eu coloco isso também porque... E praticar exercícios em excesso podem afetar a nossa saúde, né? Nos deixam cansados. A gente tem que, depois do exercício físico, ter um período de descanso e não fazer nada. Então eu não faço exercício, não trabalho, não... É bom? Pode até
em alguns momentos, no início, parecer bom, mas depois a gente vai ver que não, né? Vai ter uma série de efeitos negativos, né? E não ter religião nenhuma é bom? A gente tem visto que não, né? Casos de depressão e suicídios e outras coisas de pessoas que não acreditam em nada, é bom? Não, também não é bom, né? Então, qualquer decisão que a gente tome vão ter impactos, qualquer que seja ela, né? Positivos e negativos. Se os positivos são maiores que os negativos, e se eu consigo lidar com os efeitos negativos, que é o que a gente vai avaliar, por que deixar de fazer, né? Então, todas as atividades que a gente realiza podem, em algum momento, né, gerar impacto nas nossas vidas. E aí a gente vai ter que lidar com isso, né? Esse é o ponto que eu queria colocar antes da gente iniciar realmente o estudo. Então agora vamos ver o que Kardec nos diz. Kardec nos diz: sinais de mediunidade, sintomas físicos comuns de mediunidade não desenvolvidos. Ah, não, isso ainda não é Kardec. Isso eu tirei de um site na internet que também colocava os pontos negativos de sermos médiuns e não trabalharmos essa mediunidade, né? Isso também traz efeitos negativos. Então, por exemplo, se eu tenho mediunidade e eu não a desenvolvo, não trabalho ela, eu posso sentir mal-estar em ambientes lotados, em que existe muita troca de energia e algumas energias negativas, mal-estar próximo de algumas pessoas, mesmo que você não as conheça ou não, inquietação, agitação, hiperatividade sem motivo aparente ou em situações comuns. Isso é comum no médium que desconhece, porque ele não tem o controle da sua mediunidade, absorve energias diferentes que podem levar a esses estados, né? Transtornos e mudanças de humor sem causa aparente. Isso é muito comum, né? Em pessoas que estão já tem ideia que tem mediunidade, né, que a gente sabe que tem alguma mediunidade, mas que essa pessoa não está trabalhando a mediunidade, a gente percebe muitas vezes essa pessoa mudar de humor em função das energias a que está sujeitas, né? E quando a gente trabalha a mediunidade, desenvolve a mediunidade, a gente passa a ter controle sobre ela e a gente consegue então ter maior domínio sobre esses aspectos negativos que poderiam ocorrer, né? Então, vamos agora sim ao que Kardec diz. Ele diz, então, será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico? E eu botei um asterisco aqui embaixo, eu coloquei, né? Patológico é que revela doença, é mórbido, é doentio. De um estado patológico qualquer, ou de um estado simplesmente anômalo. Anômalo às vezes, dizem os espíritos, né? Porém não patológico. Anômalo em termos de nem todos têm mediunidade, nem todos têm mediunidade no mesmo grau, então existem diferenças, né? Não são todos que exatamente atuam da mesma forma. Então existem algumas anomalias, vamos dizer assim, mas não é uma doença, né? Não é patológico, não é mórbido, não é doentio. Há médiuns de saúde robusta. Os doentes ou são por outras causas, não pela mediunidade, né? E Kardec pergunta: o exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? E os espíritos dizem: o exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ela necessariamente ocasiona um dispêndio de fluido para provocar os efeitos físicos, né? Que traz a fadiga, mas que se repara pelo repouso. Que é o que eu falava no início, né? Fazer exercício físico em si, né? Fazer ginástica, corrida, gastamos energia, depois a gente precisa
uma boa alimentação, precisa de repouso para recolocar aquelas energias que a gente perde quando se exercita. Da mesma forma, se eu for um médio de efeito físico e participar de uma atividade, eu vou perder alguma energia e depois eu me alimento bem, eu descanso e recupero e volto ao normal, né? Então, esses casos não seriam motivos para deixarmos de fazer nosso trabalho mediúnico, né? Pode o exercício da mediunidade ter de si mesmo inconveniente do ponto de vista higiênico, abstração feita do abuso, né? Se tivermos uma atividade mediúnica normal, os espíritos nos dizem: há casos em que é prudente, necessária mesmo, a abstenção, ou pelo menos o exercício moderado, tudo dependendo do estado físico e moral do médium. Então, como tudo na vida, né, se você não está bem, se você tem algum problema físico, se você demonstra alguma tendência moral ou de depressão, o que seja, tem que ser tratada, né? Porque isso pode afetar o seu trabalho mediúnico, assim como afeta o seu trabalho de sobrevivência, né? O trabalho normal que a gente faz, a nossa vida, o contato com os amigos, a família, afeta tudo, né? Então, o meu estado físico, mental e moral são partes do processo, né? De tudo, não apenas da mediunidade. E os espíritos dizem ainda: aliás, em geral, o médium o sente, e desde que experimenta a fadiga, deve abster-se. E aqui eu botei em cinza esse deve abster-se, né? O médico percebe, né? Porque a gente não deve parar por qualquer fadiga, né? Imagina que eu estou sem fazer exercício muito tempo, resolvi voltar a fazer exercício. Aí faço uma caminhada, faço uma corrida, vou ficar muito cansado, porque ainda não estou em forma. Aí eu abandono e não faço mais? Não, só se isso se tornar um processo constante, né? Então, eu coloquei aqui, né? Cabe ressaltar que alguma fadiga sempre ocorrerá. Não sentir nenhuma fadiga seria como realizar um exercício físico e não ficar cansado depois, né? Então, a primeira cansaço que eu tiver não é questão de parar, né? Se realmente isso está afetando a minha saúde, ou se a minha saúde por alguns outros motivos não está boa, eu percebo que tem um problema de saúde, ou moral, mental, né? Eu percebo que estou entrando num processo depressivo e preciso de cuidado, aí talvez seja durante esse período parar com a mediunidade, o trabalho mediúnico. Mas não devo parar no primeiro cansaço que eu tiver. Fiquei muito cansado hoje, então não vou mais trabalhar mediunicamente. Eu durmo, me alimento bem, tomo meus cuidados e me recupero como qualquer coisa. Eu botei aqui uma figura de um cara trabalhando. Muitas vezes a gente é exigido muito no trabalho, se cansa muito com esse processo do trabalho, né? E a gente não pode desistir do trabalho, né? Diz assim: não, eu estou ficando muito cansado de trabalhar, vou parar de trabalhar, vou ficar em casa agora. É a mesma coisa a mediunidade, né? Não é parar ao primeiro sinal, né? Tem que ter uma justificativa, né? Inclusive, normalmente no trabalho, você só para, ou você só consegue uma licença, por exemplo, se comprovar que realmente você está com saúde, bem debilitado ou mentalmente com um problema sério. Caso contrário, não para, né? Não existe isso, né? E afastar do desenvolvimento da mediunidade pessoas débeis, fracas, doentes, com excentricidade nas ideias, com ideia fixa, com distúrbios das faculdades mentais. Então, isso aqui são as recomendações que os espíritos fazem. A fadiga em excesso é que pode ser um indicativo de alerta, né? Então, se você realmente é debilitado e se cansa demasiadamente, algum cansaço, como a gente estava vendo, vai ter que ter, né? E eu coloquei aqui um comentário que seria o seguinte, né? Tem médios que começam a sentir a fadiga antes mesmo de realizar atividades mediúnicas, muitas vezes por ação
obsessores, né? Então a gente tem que ficar atento a isso e não se deixar levar por isso, né? Outra coisa que ocorre muitas vezes é quem trabalha no atendimento fraterno aos espíritos pode sentir algum incômodo em certos casos, pois às vezes as entidades que serão atendidas, por exemplo, fazemos o trabalho aqui na quarta noite, então às vezes quarta tarde esses espíritos já são levados para a proximidade do médium, antes mesmo do trabalho começar aqui fisicamente na casa, né? Para iniciar o processo de aproximação, para facilitar que depois esse médium possa interagir com esse espírito, né? Nesses casos temos que ter claro que os mentores da casa espírita estão também presentes, né? Eles não simplesmente vão lá e largam o espírito ao nosso lado, eles estão lá também, não permitirão que essa sensação seja prejudicial ao médium, né? Você vai sentir um incômodo, algum cansaço, alguma sensação negativa, às vezes. Vem aqui na quarta noite, exerce o trabalho, os espíritos que trabalham, que nos auxiliam na casa, nos dão passes, nos dão energias reconstituidoras, e a gente volta, descansa em casa e está recuperado, né? Então, a gente tem que estar atento para esses casos, para não desistir por qualquer coisa, né? Não vamos deixar que o primeiro impacto, a primeira necessidade, fiquei muito cansado, já não vou mais, ou sentir, né, no meio da tarde uma sensação incômoda, também não vou trabalhar hoje, ou seja, a gente tem que se habituar com isso, porque isso faz parte do processo, né? E é o que eu digo, não apenas com a mediunidade, né? Tem dia que a gente não gostaria de ir para o trabalho, ou estar no trabalho, e gostaria de largar tudo e ir para casa, a gente não faz, né? A gente continua trabalhando, exerce as nossas atividades e no dia seguinte estamos bem de novo, né? Retomamos o processo totalmente. Então, em resumo, né? Muito parecido com os fatores que levam uma pessoa a se afastar do seu trabalho, que recebe uma licença temporária ou, em alguns casos, até uma licença definitiva. Então, a gente só deve se afastar da mediunidade se realmente tiver um fator muito grave que o justifique, né? E aí, continuando, Kardec pergunta: haverá pessoas para quem esse exercício seja mais inconveniente do que para outros, o exercício da mediunidade, né? Os espíritos nos dizem: já eu disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas relativamente às quais se devem evitar todas as causas de sobreexcitação e o exercício da mediunidade é uma delas, né? Isso também em casos bem especiais, né? E Kardec questiona ainda: se poderia a mediunidade produzir a loucura? E os espíritos nos dizem: não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso, em virtude de fraqueza cerebral. Ou seja, qualquer pessoa que tenha, né, tendência a problemas, inclusive por causas passadas, né, kármicas, podem ter, seja com a mediunidade, pode ser com o trabalho da empresa. Eu mesmo, quando nos anos meus de trabalho, vi 2 casos, pelo menos, de pessoas que surtaram e tiveram que abandonar o trabalho porque tinham debilidades que não foi... Existiam muitos outros funcionários fazendo o mesmo trabalho e nem todo mundo ficou louco, né? Então essa pessoa tinha algum problema, precisava ser tratado, né? E os espíritos continuam: a mediunidade não produzirá a loucura quando esta já não existe em germe. Porém, existindo este, o bom senso está a dizer que se deve usar de cautelas sob todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial, né? Então, qualquer abalo na pessoa, independente da fonte, se ela já tem essa tendência, ela acaba, né, sendo um gatilho para esse processo. Então, no seguinte, e aí qual é a solução, né? Cuidar da saúde física nossa, né? Nós médiuns principalmente, mas isso vale para todas as funções. Cuidar da saúde física através de exercícios físicos, boa alimentação, prevenção de doenças, etc. Né? A gente tem que se cuidar sempre, né? E cuidar da saúde mental,
da nossa melhoria moral, né, através do estudo dos ensinos cristãos e da nossa transformação pessoal com base nos ensinos que a gente estuda, né? Então, é importantíssimo que a gente siga, né, trabalhando pela nossa boa saúde física e a nossa boa saúde mental. Com isso, a gente evita esse tipo de problema. E eu aqui coloquei, né, em relação ao que Kardec pergunta, né, ele diz, né, poderia a mediunidade produzir a loucura? Essa preocupação de Kardec com a possibilidade da mediunidade levar à loucura é muito mais um mecanismo de defesa, isso é uma análise que eu faço, né, do que preocupação real, né? Porque existia naquela época de Kardec, além do menos conhecimento por que levavam as pessoas a certos comportamentos, né, mentais, existia uma série de pessoas que queriam atacar o espiritismo e assim, né, insinuavam, né, que o espiritismo poderia deixar as pessoas loucas, né? Já quem eram os opositores da época que insinuavam isso, para amedrontar os novos seguidores do espiritismo. Assim como ainda hoje muitos dizem que a comunicação com os espíritos é coisa do diabo, né? Tem gente que ainda tenta, né, dizer, ó, não vai lá não, porque lá não, né? A gente vê isso até hoje, né? E aí eu coloquei aqui uma página, uma foto, né, do queima de livros, né, que foi o Auto de Fé de Barcelona, que queimou na Espanha, queimaram os livros que Kardec havia enviado para serem vendidos, distribuídos na Espanha. E eu pergunto, né, quem é mais louco, né? Os médiuns, seguidores do espiritismo, ou os que combatem o espiritismo, né? E aí, dando continuidade, né, Kardec pergunta: haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? Os espíritos respondem, né? Certamente, e sustento mesmo que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis e delicados sofreriam por essa forma grandes abalos e as respectivas imaginações excessivas sobre excitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias ou, quando nada, não lhes falar do assunto senão do ponto de vista das consequências morais. Então, isso aqui, eu até coloquei, né, uma figura, as crianças costumam, na idade mais tenra, no seu desenvolvimento, ver alguns espíritos, alguns têm uns amigos, né, espirituais, amigos invisíveis, mas a gente não deve desenvolver, assim como, por exemplo, não deve desenvolver o sexo ainda numa criança, né, nova, e outras coisas, né? Existem diversos conhecimentos que a gente não deve começar a dar para ele já nessa idade. A mediunidade, ainda mais o desenvolvimento da mediunidade, é um deles que não deve ser dado nessa faixa de idade, e isso é normal, né? Não tem nada demais. Kardec apenas reforça para que tenhamos atenção, né? E Kardec pergunta ainda no item 7. No entanto, crianças que são médiuns naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita e de visões. Apresenta isto o mesmo inconveniente? E os espíritos então respondem: não. Quando numa criança a faculdade se mostra espontânea, é que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. O mesmo não acontece quando é provocada e sobreexcitada. Nota que a criança que tem visões geralmente não se impressiona com estas, que lhe parecem coisa naturalíssima, a que dá muito pouca atenção e quase sempre esquece. Mais tarde, o fato lhe volta à memória e ela explica facilmente se conhece o espiritismo. Então, existem diversos casos, a gente já estudou, nós vamos ver um pouco, eu vou trazer aqui também, pessoas que já eram médiuns, Chico Xavier, né? Conversava com a sua mãe quando tinha 5 anos, né? E ninguém desenvolveu, ele já tinha isso naturalmente e conseguiu lidar com isso, também não foi reforçado, ele só realmente começou o trabalho dos espíritos
Emmanuel e tudo mais começaram a efetivamente trabalhar com ele. Aos 19 anos, né, pouparam ele desse trabalho, mas ele já tinha essa capacidade e já, de alguma forma, conseguia utilizá-la, né. Um outro caso é Ivone Pereira do Amaral, né, do Amaral Pereira. A infância de Ivone foi povoada por fenômenos espíritas, muitos deles narrados no livro Recordações da Mediunidade. Aos 4 anos, ela já se comunicava com os espíritos que considerava pessoas normais encarnadas. 2 entidades lhe eram particularmente caras. O espírito Charles, que fora seu pai carnal e a quem considerava como tal, ela confundia, né, o pai real da vida dela, né, com Charles, que foi pai em outra encarnação, foi seu orientador durante toda a sua vida, inclusive nas atividades mediúnicas. E o espírito Roberto de Canalejas, que fora médico espanhol em meados do século XIX, outra entidade pela qual a médium nutria profundo afeto e com quem tinha ligações espirituais de longa data. E já conseguia vê-lo na infância, né? Foi exatamente esse o caso de Ivone, né? Ela tinha já desde cedo a mediunidade, já conversava com os espíritos, já tinha contato, entendia quem eram os espíritos, às vezes confundia na infância, confundia eles com a vida real, mas isso não trouxe nenhum problema, porque já era um processo natural, não foi desenvolvido, né? Então, continuando aqui, 8A, Kardec pergunta: em que idade se pode ocupar sem inconvenientes de mediunidade? Os espíritos nos dizem: não há idade precisa, tudo dependendo inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. O moral do passado e o psíquico da criança, né? Eu coloquei esse comentário porque não é só o moral, né? É um pouco esse estado moral, desenvolvimento moral que nós temos do passado, né? E a criança traz, né? Traz um karma, né? Traz consequências dos nossos atos passados que podem apresentar problemas mentais em algumas pessoas, né? Essas dívidas do passado, esses comprometimentos, vícios que tivemos e tudo mais, né? Então, aqui quando ele fala desenvolvimento moral, é desenvolvimento moral e psíquico como um todo, né? E o desenvolvimento psíquico dela nessa encarnação também, né? Há crianças de 12 anos a quem tal coisa afetará menos do que algumas pessoas já feitas, né? Tem crianças que desenvolvem psiquicamente muito mais, né, o lado psíquico muito mais rápido do que outros, inclusive, né? Falo da mediunidade em geral, porém a de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo. A da escrita tem outro inconveniente derivado da inexperiência da criança, dado o caso dela querer entregar-se a sós ao exercício da sua faculdade e fazer disso um brinquedo, né? E aí a criança tentando fazer disso um brinquedo vai acabar sendo joguete de espíritos também, né? Então, botei até uma foto aqui, né? Ectoplasmia com a médium Eva Carnier. Isso exige uma energia muito grande do médium, né? Seria expor a criança, é igual exercícios físicos, né? A gente não deixa que crianças façam certos exercícios físicos que adultos fazem, por exemplo, né? Então é a mesma coisa, né? Continuando. A prática do espiritismo, como veremos mais adiante, demanda muito tato para a inutilização das tramas dos espíritos enganadores. Se esses iludem os homens feitos, claro é que a infância e a juventude mais expostas se acham a ser vítimas deles. Então Kardec aqui também é um comentário, né? É igual hoje em dia, criança na internet, adulto na internet. Tem adulto que cai em golpe na internet. Se adulto pode cair em golpe na internet, criança tem que ter limitação no uso da internet, porque ela é mais suscetível ainda de ser enganada, né? É a mesma coisa com os espíritos através da mediunidade, né? E Kardec continua então: sabe-se, além disso, que o recolhimento é uma condição sem a qual não se pode lidar com espíritos sérios. As evocações feitas estouvadamente
que ou quem só pensa em diversão, né, estou ovado, né, quem ou quem só pensa em diversão, e por gracejo constitui verdadeira profanação que facilita o acesso aos espíritos zombeiteiros ou malfazejos, né? Então, não se deve desenvolver para que isso vire um brinquedo e seja usado sem a seriedade que é necessária, que muitas vezes as crianças não têm, né? Eu botei aqui a foto da cena do filme do Chico Xavier. Chico Xavier conversava com a sua mãe já, mas os espíritos limitavam o acesso nessa época e só começaram realmente em grande número se comunicar por ele quando ele já era mais... tinha mais idade, né? Desculpa. Então, vamos dar continuidade. E Kardec continua. Ora, não se podendo esperar de uma criança a gravidade necessária a semelhante ato, muito de temer é que ela faça disso um brinquedo, se ficar entregue a si mesma. Ainda nas condições mais favoráveis, é de desejar que uma criança dotada de faculdade mediúnica não a exercite senão sob a vigilância de pessoas experientes. Seria o mesmo que, por exemplo, uma criança entrar na internet, né? Tem que ter vigilância. Que lhe ensinem, pelo exemplo, o respeito devido às almas dos que viveram no mundo. Por aí se vê que a questão de idade está subordinada às circunstâncias, assim de temperamento como de caráter. Todavia, o que ressalta com clareza das respostas acima é que não se deve forçar o desenvolvimento dessas faculdades nas crianças quando não é espontânea e que, em todos os casos, se deve proceder com grande circunspecção, não convindo nem excitá-las, nem animá-las nas pessoas débeis, né? Pessoas com debilidades, seja física, mental, de caráter e etc., né? E Kardec continua, né? Do seu exercício, cumpre afastar, por todos os meios possíveis, as que apresentem sintomas, ainda que mínimos, de excentricidade nas ideias ou de enfraquecimento das faculdades mentais, porquanto nessas pessoas há predisposição evidente para a loucura que se pode manifestar por efeito de qualquer sobre-excitação. As ideias espíritas não têm, a esse respeito, maior influência do que outras, mas vindo a loucura a declarar-se, tomará o caráter de preocupação dominante, como tomaria o caráter religioso se a pessoa se entregasse em excesso às práticas de devoção e a responsabilidade seria lançada ao espiritismo, né? Então, aquilo que a gente já comentou no início, né? A pessoa que tem a tendência, tem problemas, né, mentais vindos muitas vezes de outras encarnações, problemas kármicos e tudo mais, podem perder o rumo, como eu comentei no início, devido ao trabalho que fazem, devido a diversas condições, né, e a religião pode ser uma delas, né? O espiritismo não tem nenhuma diferença em relação às outras todas coisas, né? Então não se pode dizer que foi por causa do espiritismo, que é isso que Kardec coloca aqui, né? E ele diz ainda, o que de melhor se tem a fazer com todo indivíduo que mostre tendência à ideia fixa é de dar outra diretriz às suas preocupações a fim de lhe proporcionar repouso aos órgãos enfraquecidos. Chamamos, a propósito desse assunto, a atenção dos nossos leitores para o parágrafo 12 da introdução de O Livro dos Espíritos. E aqui, Kardec fala, nesse parágrafo 12 do início do Livro dos Espíritos, um pouco sobre os espíritos enganadores que tentam usar, né, identidade falsa, tentam enganar o médium, e aquele que não tem uma visão muito clara, né, que tem alguma debilidade, pode não conseguir ter uma ideia fixa, principalmente, pode se deixar levar, né, por esses espíritos enganadores. Mas, em vez de abordar, eu vou tratar desse assunto aqui, né,
Mas em vez de abordar o capítulo 12, eu achei mais interessante a gente dar uma passada pelo capítulo 15, né? Já que Kardec reforça muito esse problema da debilidade mental e a possível associação com a loucura. E o capítulo 15 fala o seguinte, a introdução do Livro dos Espíritos, né? Desculpa. Há também pessoas que veem perigo por toda parte, em tudo o que não conhecem. Daí a pressa com que, do fato de haverem perdido a razão, alguns dos que se entregaram a esses estudos tiram conclusões desfavoráveis ao espiritismo. Como é que homens sensatos enxergam nisto uma objeção valiosa? Não se dá o mesmo com todas as preocupações de ordem intelectual que empolguem um cérebro fraco? Quem será capaz de precisar quantos loucos e maníacos os estudos da matemática, da medicina, da música, da filosofia e outros têm produzido? Dever-se-ia, em consequência, banir esses estudos? Que prova isso? Né? Então a gente vê que pessoas perdem o controle mental, né? e precisam de ajuda em diversos momentos da vida por diversos fatores diferentes. Né? O espiritismo e a mediunidade em si não tem nada de especial. Né? E ele diz, Kardec, nos trabalhos corporais estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Nos trabalhos da inteligência estropia-se o cérebro, que é o do pensamento. Mas por se haver quebrado o instrumento, não se segue que o mesmo tenha acontecido ao espírito. Esse permanece intacto e, desde que se liberte da matéria, gozará tanto quanto qualquer outro da plenitude de suas faculdades. No seu gênero, ele é, como homem, um mártir do trabalho. Então, o Kardec está colocando aqui que muitos casos de loucura que são levados a acontecer, né, devido ao uso excessivo de certas faculdades, de certos pensamentos, ideias fixas, que, em vícios, inclusive, e tal, que podem levar, né, a problemas, atacam o cérebro do corpo humano, né, e menos, ou às vezes muito pouco, o espírito propriamente dito, né? Então o espírito ainda tem capacidade de pensar, de raciocinar, mas não consegue se expressar porque o cérebro humano, né, do corpo não responde da forma que devia, né? Mas a gente vê que se isso se repete continuamente, você começa a afetar também o seu perispírito, né? Então, seu perispírito vai ficar também danificado e o espírito também, né? Mesmo depois de deixar o corpo, ainda vai ter dificuldade de se expressar, de se raciocinar de forma organizada. Então, o trabalho que a gente falava é sempre de equilíbrio, né? O nosso trabalho tem que ser sempre de equilíbrio, de evitar vícios, de trabalhar, né, a nossa saúde mental, espiritual, material, né, física. E isso é a regra geral, né, que Jesus já nos pregava como médico que foi da humanidade, do equilíbrio dos nossos pensamentos, das nossas ações, dos nossos atos, em tudo na vida, né? E Kardec fala ainda, todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e até a religião lhe fornecem contingentes. A loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro. Eu marquei aqui em amarelo, porque por que a gente teria em algum momento essa predisposição orgânica no nosso cérebro? Porque a gente vem afetando o nosso cérebro de corpos de outras vidas que geraram um problema no nosso, um desequilíbrio de energias, né, pelos nossos pensamentos, e até no mundo espiritual
se a gente não organiza os nossos pensamentos, a gente vai danificando também o nosso perispírito e a gente renasce com essa deficiência, né? Com essa tendência, com esse problema orgânico, né? Já que o corpo é o molde, né? Seguiu o molde que é o perispírito na sua formação, né? Então isso é trabalho que a gente tem que fazer de melhoria para evitar que isso volte a acontecer, né? E ele diz, né, que torna mais ou menos acessível a certas impressões. Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter de preocupação principal, que então se muda em ideia fixa, podendo tanto ser a dos espíritos, em quem com ele se ocupou, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. Então, todos esses aspectos podem afetar, né? E aí ele continua, né? Provavelmente, o louco religioso só houvera tornado um louco espírita, se o espiritismo for a sua preocupação dominante, do mesmo modo que o louco espírita o seria sob outra forma, de acordo com as circunstâncias. Então, aquilo que for a preocupação principal da pessoa naquele momento em que o seu pensamento começa a entrar nesse processo de loucura, ele vai usar aquilo como justificativa, né? Mas não necessariamente a mediunidade tem maior probabilidade, o espiritismo tem maior... Não é assim. O que leva muitas pessoas à loucura é o desregramento da vida, né? Social, moral, como um todo, pensamentos, etc., que a gente tem que trabalhar para corrigir. Por sua vez, associada com problemas encontrados no perispírito, né? Essas coisas acontecem do ser imortal, que tem origem nos erros do passado, nos vícios desta e de outras vidas e nas ideias fixas que muito comumente desenvolvemos devido ao nosso atraso moral. Então a gente tem que fazer o nosso desenvolvimento moral como pré-condição para não acontecer problemas desse tipo conosco. Kardec diz ainda: digo, pois, que o espiritismo não tem privilégio algum a esse respeito. Vou mais longe. Digo que, bem compreendido, ele é um preservador contra a loucura. Entre as causas mais comuns de sobreexcitação cerebral devem contar-se as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que ao mesmo tempo são as causas mais frequentes de suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado, ao menos deveria, né? Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, a par do futuro que o aguarda. A vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que, aos seus olhos, as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. O que em outro produziria violenta emoção, mediocremente o afeta. O afeta muito pouco, o espírito deveria, na maior parte dos casos, né? Porque a gente tem essa consciência de que a vida é curta e que nós vamos ter oportunidade de renascer, reencarnar, né? Viver novamente, corrigir os erros do passado, aprender sempre, progredir. Então, isso não nos deveria afligir como aflige aqueles que não acreditam em nada, como a gente dizia no início, né? Não ter religião pode ser também tão perigoso ou mais do que ter uma religião e se dedicar a ela, né? Então, Kardec diz ainda: demais, ele sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento, sem sofrer, sem murmurar, porque será recompensado na medida da coragem com que as houver suportado. Suas convicções lhe dão, assim, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa permanente de loucura e suicídio. Conhece também, pelo espetáculo que as comunicações com os espíritos lhe proporcionam, qual a sorte dos que voluntariamente abreviam seus dias, e esse quadro é bem de molde a fazê-lo refletir, tanto quanto a cifra muito considerável já excede o número dos que foram detidos em meio desse declive funesto. E aqui um dos fatores, né, que
eu preferi analisar o ponto 15, porque é bastante atual, tem muito a ver com o que a gente está vendo aqui. E esse mês, por exemplo, que se trabalha, né, contra o suicídio, eu acho que realmente o Espiritismo traz uma visão de vida para aqueles que conseguem compreender e colocar em prática como uma forma muito grande de trabalhar contra o suicídio, né? Tem motivos bastante claros de mostrar que não é o caminho a seguir, né? Este é um dos resultados do Espiritismo. Riam quanto queiram os incrédulos. Desejo-lhes as consolações que ele prodigaliza a todos os que se hão dado ao trabalho de lhe sondar as misteriosas profundezas. Cumpre também colocar entre as causas da loucura o pavor, sendo que o do diabo já desequilibrou mais de um cérebro. Quantas vítimas não têm feito os que abalam imaginações fracas com esse quadro que cada vez mais pavoroso se esforçam por tornar mediante horríveis pormenores. O diabo, dizem, só mete medo às crianças, é um freio para fazê-las ajuizadas. Sim, é do mesmo modo que o papão e o lobisomem, né? O bicho-papão e o lobisomem. Quando, porém, elas deixam de ter medo, estão piores do que dantes, né? Então não resolve nada, é pelo entendimento que a gente tem que trabalhar, né? E Kardec fala isso, né? E para alcançar-se tão belo resultado, não se leva em conta as inúmeras epilepsias causadas pelo abalo de cérebros delicados. Bem frágil seria a religião se, por não infundir terror, sua força pudesse ficar comprometida. Felizmente, assim não é. De outros meios dispõe ela, a religião, para atuar sobre as almas. Mais eficazes e mais sérios são os que o Espiritismo lhe faculta, desde que ela os saiba utilizar. Ele mostra a realidade das coisas e só com isso neutraliza os funestos efeitos de um temor exagerado. Então a lógica sobrepõe o medo, né, o pavor que se tenta colocar nas pessoas, né? A gente tem que sempre utilizar a fé raciocinada e não, né, eu vou fazer isso porque eu tenho medo daquilo, porque pode, sem, né, sem ter conhecimento, sem ter analisado, sem ter avaliado os prós e contras e todos os fatores, que é o que o Espiritismo sempre coloca como regra para a gente fazer. Bom, a gente então encerrou esse capítulo hoje, né, dos inconvenientes e perigos da mediunidade, e a gente sabe que muitos de nós, a maior parte dos médiuns, já nasce com essa predisposição, né? E que existem mais inconvenientes em não desenvolvê-la do que em desenvolvê-la. Foi o que eu fiz questão de colocar ali no início, né? Que se a gente não desenvolve a mediunidade, como a gente tem ela como aptidão orgânica, né, e natural, a gente já viu no estudo no início que existem espíritos, né, que utilizam o médium mesmo de forma inconsciente, mesmo que o médium saiba, muitas vezes até que é médium, né, mesmo sem o médium querer, ele participa de atividades. Então, não desenvolvê-la pode trazer mais inconvenientes do que sim trabalhar essa mediunidade e desenvolver e ter controle sobre ela, né? Ter o domínio necessário. E por outro lado, ao trabalhar para desenvolver a nossa mediunidade, a gente desenvolve o nosso conhecimento, ensinos morais, a gente está caminhando, a gente consegue fazer caridade, que é o que a gente faz às noites de quarta-feira aqui nos trabalhos mediúnicos, de atendimento aos espíritos necessitados. Então, traz uma série de vantagens mais do que inconvenientes, né? Algum inconveniente, como nós também colocamos no início, todas as atividades que a gente faça tem inconveniente, né? Desde o trabalho até o exercício físico, até
comer ou o que seja, né? Se eu comer mal, tem inconvenientes, né? Vou deixar de comer por causa disso? Não, vou trabalhar para comer de forma adequada. Tudo tem vantagens e desvantagens, né? Tudo tem inconvenientes. É questão da gente aproveitar as vantagens e trabalhar e lidar com os inconvenientes da forma correta, né? Como é que a gente faz isso? Tendo conhecimento de como funcionam as coisas, a gente entendendo, a gente tem condição de diminuir os impactos negativos e aumentar os impactos positivos. E é isso em que nós estamos aqui estudando e trabalhando com esse objetivo, né? Que tenhamos todos uma boa noite. Fiquem em paz, meus irmãos.